Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou falando aqui do canal Vida de Pleno e hoje eu venho falar um pouco sobre o Flutter. Será que o Flutter vai morrer? Será que não vai? Bom, se você tem interesse, continua no vídeo aí que talvez eu possa elucidar um pouco melhor sobre esse assunto. Bom, para você que já está na área da tecnologia há algum tempo, você já deve ter percebido que o Flutter não é a primeira linguagem que dizem que vai morrer, né? Durante todo o tempo de vida de linguagem de programação nesse mundo de tecnologia, essa conversa vai e vem e surge a todo momento. E isso é bastante comum, até porque as pessoas geralmente tendem a ter uma expectativa ou algum tipo de tentar ter algum tipo de previsão sobre o mercado, né? É, a- Talvez não seja tão relevante isso em relação ao Flutter, mas imagina se isso fosse em relação à tecnologia que você está trabalhando aí no momento e começa a surgir algum murmurinho de que essa tecnologia vai morrer e, claro, você no mínimo vai pesquisar um pouco sobre, se você está por fora desse assunto, para entender se você tem que se atualizar para uma tecnologia nova, se você precisa se preocupar com isso ou não, né? Mas por que eu decidi falar especificamente do Flutter? Eu decidi falar do Flutter, eu já trabalhei com Flutter no passado, eu sou da área de desenvolvimento mobile e o Flutter em específico é uma tecnologia que não teve tanto tempo assim no mercado quando comparado com outras tecnologias como o PHP. O PHP é uma tecnologia que já disseram que vai morrer várias vezes, mas continua aí firme e forte no mercado. Porém, ele teve vários anos em que foi muito utilizado no mercado e várias aplicações legadas, várias aplicações até hoje utilizam PHP. Já o Flutter ele não teve tanto tempo assim de sendo utilizado no mercado. Existem aplicações que utilizam Flutter, no futuro terão aplicações legadas utilizando Flutter, porém não em um número tão grande assim quanto o PHP. E atualmente surgiu uma nova tecnologia, né? Já vem engatinhando há algum tempo e agora está ganhando um pouco mais de força, que é o KMP em conjunto até mesmo com o Jetpack Compose multiplataforma, né? Que possibilita que você utilize código nativo Android para criar aplicações que podem ser utilizadas tanto em Android quanto em dispositivos iOS. E um ponto bom disso é que continua sendo nativo Android. Então você usa uma ferramenta nativa Android que funciona como multiplataforma, podendo ser utilizada no iOS também. Isso traz uma curva de aprendizado muito menor para aquele desenvolvedor que já programa nativamente para Android. E é muito mais fácil ele aprender a desenvolver com KMP e Compose multiplataforma do que aprender o Flutter. Outro ponto também, fora esse do Flutter não ter sido utilizado por tantos anos assim no mercado e o surgimento do KMP, é que o Flutter, ele é um framework, né, da linguagem Dart, e no mercado a gente não vê o Flutter sendo utilizado, o Dart sendo utilizado para alguma outra coisa que não para o desenvolvimento de aplicações híbridas. Então, diferentemente do JavaScript, por exemplo, onde você aprende JavaScript e pode se especializar em mais de uma stack, programar para celulares com React Native, programar para web, para front web com React, o Angular, por exemplo, ou até mesmo back-end com Node. O Flutter, aprendendo Dart, você só tem o Flutter e fica um tanto limitado a somente o desenvolvimento mobile e híbrido. Você não pode utilizar, você até consegue, mas o mercado ele não tem esse costume até a data desse vídeo, né? O mercado ele não é educado até o momento a utilizar o Dart em outras frentes, como back-end ou desenvolvimento web. A seleção do mercado em cima do Dart foi simplesmente o Flutter para ser utilizado no desenvolvimento de aplicações mobile híbridas. E voltando, isso talvez não seja tão bacana e tão interessante assim. Eu particularmente não recomendo que você se especialize em um framework, mas sempre tem algum grau de também não digo para que todos sejam generalistas,
mas tenha alguma especialização tanto mais ampla do que simplesmente um framework. Eu não acho que o Flutter vá morrer, porém eu acho que com o tempo e o crescimento do Jetpack Compose com o KMP, conforme isso for se consolidando ainda mais no mercado, a criação de novas aplicações em Flutter diminuirá. Mas eu não estou dizendo para você que programa em Flutter desistir. Algo que eu digo agora e que eu vejo em muitas vagas há já bastante tempo é que geralmente vagas que pedem Flutter, tanto nacionais quanto internacionais, pedem que você também tenha algum conhecimento em nativo, seja em Android ou em iOS. Então uma forma de você fugir um pouco dessa super especialização do Flutter, né? do Dart, que só é utilizado para desenvolvimento mobile com Flutter, é você justamente aprendendo uma segunda linguagem nativa que conversa muito bem com Flutter. Assim você poderá trabalhar em vagas de Flutter que geralmente exigem que você tenha conhecimento em alguma linguagem nativa, e vendo que esse mercado não está muito bom, você também pode trabalhar com vagas nativas diretamente. Assim você consegue aumentar as suas chances, porque você vai poder se aplicar tanto para vagas de Flutter, né, que exigem Flutter ou Flutter inativo, ou somente para vagas de nativo. E dessa forma você se blinda um pouco mais contra o desemprego e esse tipo de coisa. Mas em resumo, eu não acho que o Flutter vá morrer. Essa conversa de que frameworks vão morrer surgem a qualquer momento, mas é bom analisar o quadro do Flutter e o que fez com que essas coisas começassem a ser ditas. E se preparar um pouco mais para o futuro, ver os sinais que o mercado está dando e tudo mais, e não precisa abandonar o Flutter, mas seria interessante aprender alguma tecnologia nativa que converse com o Flutter para que você se blinde um pouco mais contra essa super especialização em um framework. Seja aprendendo um pouco de Android nativo, o Kotlin, que agora é a linguagem nativa do Android, é muito forte, ou até mesmo um pouco de Swift, que é a linguagem padrão, né, do iOS agora, né? Aprendendo qualquer uma dessas duas, eu penso que você estará muito bem no mercado mobile, e tendo Flutter no seu arsenal mais uma dessas tecnologias será um plus muito grande. E você não precisa ter medo de que tudo aquilo que você aprendeu com Flutter vai ser jogado no lixo ou algo assim, de maneira alguma. Existirão aplicações Flutter agora e no futuro, e você poderá trabalhar nelas e aprendendo uma linguagem nativa, o que já é requerido no Flutter não é de agora, mas de já há muito tempo. Geralmente pedem uma linguagem nativa junto com o Flutter, fará com que o seu currículo fique muito melhor. Bom, eu espero ter ajudado e fiquem com Deus.